E aí, pessoal, bom dia, né? Já ia dando boa tarde aqui. Tudo certo aí com vocês? Boa tarde, Edson. Tudo certo, graças a Deus. É, Joel, eu não estou te escutando, não. Outro dando boa tarde também. Só um minutinho. Bom dia, Pronto. Edson. Agora sim, em alto e bom som. E Pronto. aí, vocês viram aí as questões que eu coloquei? Vi sim. Pronto. Então, deixa eu Já projetar aqui para a gente começar, que o tempo é curto para muita coisa. você quer que coloque as dúvidas já no chat ou vai falando ao longo, você vai apresentando? Espera aí, deixa eu aumentar aqui, Joel, que ainda está baixo. Deixa eu botar aqui o fone. Tá bom. Fica agora, que eu acho que vai melhorar. Eu estou dizendo, você acha melhor colocar as dúvidas logo no chat ou você vai fazendo questão por questão mesmo? Então, se vocês quiserem já mandar as dúvidas, é melhor, que aí a gente já vai atacar nas dúvidas, né? Não vai caminhando aqui com as questões que, teoricamente, não tenham dúvidas. Tá. Luiz, você tem alguma dúvida nessa questão 1? Porque se tiver, já fica nela. Eu vou falar a minha. A primeira. Foi nessa questão 2 e 3. Certo. 2 A e questão da 3. aplicação dessa carga, porque primeiro você bota que carga não é igual a quantidade como é? Corrente vezes o intervalo de tempo. Carga, corrente, intervalo de tempo, isso. Aí por que que aplicou os 15.500 miliamperes de um jeito e depois... Você pode fazer elas duas, explicando? Eu não sei Posso explicar sim. mesmo. Luísa, pode ir para 2 ou se tem alguma dúvida na 1? Oi, estão me escutando? Oi, tô sim, agora sim. Minha gente, tá desesperada. O Joyce vai falando comigo e eu sem conseguir mexer no computador, que travou tudo. Eu vou Acontece. colocar aqui no chat as que eu gostaria que você fizesse. Que assim, na minha cabeça, eu acho que não é nem o TRI teria como mais fácil e seria melhor de acertar. Na minha cabeça, assim, eu sei. Vou colocar aqui no chat. Coloque. Bom dia, Alana. Estamos iniciando aí. Eu queria saber se você teve alguma dúvida na questão 1. A gente já pode passar para 2. Pode passar? Então, enquanto Maria Luísa coloca aí, pronto, foi. 6, 8, 11, 12 e 16. Então, vamos lá. Começar com a 2. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 e 14. Beleza, vai dar certo. Vamos lá. Então, a 2 diz o seguinte, né? Com o avanço foi 2018, das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis, como os smartphones, o gerenciamento da duração da bateria desses equipamentos torna-se cada vez mais crítico. Certo, beleza. O manual de um telefone diz que a quantidade de carga fornecida pela sua bateria é de 1.500 mAh. Então, aí ele já disse, né, que esse valor corresponde à quantidade de carga, né? Aí ele pergunta a quantidade de carga fornecida por essa bateria em Coulomb é. Então, entre aspas, ele quer que você transforme de uma unidade de carga, que é o miliampere-hora, para outra unidade de carga, que é o Coulomb, né? Então, trocando em miúdos, ele quer que você faça uma transformação de Coulomb, né, de miliampere-hora para Coulomb. Então, deixa eu só relembrar, né, que a corrente elétrica em um condutor, né, ela é medida pegando a quantidade de carga que vai passar por ele, né, em módulo, e dividir pelo intervalo de tempo. Isso me faz, né, levar as seguintes unidades. A unidade de corrente é o ampere, né, que a gente representa pela letra I.
a unidade de carga, né? A gente já viu que é o Coulomb, que aí não, letra A, né? A representação é um Czinho aqui, ó, né? E a unidade de tempo, como a gente já sabe, é o segundo, certo? De maneira que 1 ampere de corrente corresponde a 1 Coulomb por 1 segundo. Isso quer dizer o quê? Que, Alana, se você tiver alguma dúvida, você escreve aí Joailson, Maria Luísa me falam aí que eles estão com o microfone, que eu estou sem acompanhar o bate-papo agora, certo? Isso faz me levar à seguinte coisa, que para a carga 100 Coulomb, a unidade de corrente tem que ser em ampere e a unidade de tempo tem que ser em segundos, tá certo? Então, além disso, que é importante a gente relembrar que existe 2 tipos de corrente elétrica. Uma corrente elétrica que é chamada de corrente contínua, aqui, ó, certo? É o lado em inglês, né? DC, né? Ó, corrente contínua. Ou a corrente alternada. Deixa eu representar aqui, ó. A corrente alternada, né? Então, qual a diferença de uma para outra? A corrente contínua, ela só se dá em um certo sentido, né? Aqui, ó, ou ela só é positiva, ou ela só é negativa. Onde é que a gente tem uma corrente contínua? Em pilhas, baterias, né? Motores de corrente contínua. Então, são locais onde a gente encontra esse tipo de corrente. Já a corrente alternada, ela está, né, na nossa residência, né, nas hidrelétricas. Todos esses locais, ele tem corrente alternada. Por que corrente alternada? Porque horas ela está num sentido, horas ela está em outro sentido, positivo e negativo. E esse tamanho daqui para cá, ó, corresponde ao período de repetição do ciclo. E a gente sabe, né, que na nossa região, a frequência que é inverso do período, para a nossa região, a frequência da corrente elétrica alternada é de 60 Hz. Tranquilo? Dúvidas aí nessa parte? Bem, assim, bem resumido aí, né? Só para a gente revisar, né? Para ir para a questão. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Beleza, então vamos lá. Olha só, então aqui a gente tem 1.500 miliampere hora. Então, para dar a resposta em Coulomb, a unidade de corrente tem que estar em ampere e a unidade de tempo tem que estar em horas. Então, eu vou transformar, ó, lá daquele jeito, lá em Física 1, lá em Termologia, lá nos primórdios. Ó. Você pode começar com 1 miliampere, corresponde a 10 a menos 3 amperes. E corta esse, ó, corta esse. Em 1 hora equivale a 60 segundos. Tranquilo aí? Tranquilo. 1 hora equivale a 3.600 segundos, né? Aí errando aqui. Ok? Bom, já adiantando aqui, né? Quando você fizer essa conta, vai dar 5.400 coulombs, que leva a letra C. Beleza? Beleza. Ok. Maria Luísa, Alana, conseguiram entender? Eu tinha caído, mas aí eu vejo a gravação. Pronto, sem problemas.
Vocês querem anotar? Posso passar para a próxima? Vocês dão um print aí e eu vou para a próxima. Pode passar para a próxima. Pode passar, né? Alana também, Maria Luísa também, né? Ok. Deixa eu só relembrar outra coisa aqui. Quando a gente tem um circuito aqui como esse, circuito mais simples que pode existir, né? Aqui você tem um terminal de... Exagerei aqui, ó. Terminal de maior, um terminal de menor potencial. Então, essa diferença de potencial que eu represento pela letra U, ela é medida em volt, certo? Aqui vai ter uma resistência elétrica, né? Um resistor que vai ter sua propriedade medida pela sua resistência, que ela é medida em ohm, que é representada assim, eu misturei os dois. Ohm, né? Aqui, ó. E aqui vai ser estabelecida uma corrente elétrica, já que eu tenho um circuito fechado. Então, o que é que vai acontecer? A corrente, ela sai do terminal de maior potencial, aqui, ó, passa pela resistência e continua seu circuito até chegar ao terminal de menor potencial. Certo? Mais ohm, né? Essa corrente é chamada de corrente convencional. Do maior para o menor potencial. Beleza? Beleza. Show de bola. Bom, vamos para 3 aí, né? Isso aí já foi 2017. Caiu em 2018, caiu em 2017. Então vamos embora. A figura mostra a bateria de um computador portátil, a qual necessita de uma corrente elétrica de 2 amperes, que está, para funcionar corretamente. Quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo, né, em minutos, que esse notebook pode ser utilizado antes que ele descarregue completamente, é. Então aí você tem, ó, mostrado a corrente, que é 2 amperes. E aqui, ó, você tem, vamos lá, o que é que você tem de dados? Você tem a voltagem, ó, que é medida em volts. Você tem aqui, ó, a carga, que nesse caso aqui é medida em miliampere-hora, mas a gente sabe que no SI tem que ser em coulomb. E aqui, ó, você tem watts vezes segundo, vezes hora. Isso daqui equivale a potência vezes o intervalo de tempo. Potência vezes intervalo de tempo corresponde ao consumo de energia, né? Que na nossa residência é quilowatt-hora, aqui está em watt-hora, mas no SI a unidade de energia é o joule. Tranquilo? Sacaram? Sim. Beleza. Então aqui, ó, a carga está em 4.400 miliampere. Nós queremos saber o tempo, né? Então o tempo aqui, ó, será igual, vou colocar aqui desde o início, né? A corrente elétrica será igual à quantidade de carga total dividido pelo tempo. Então, se eu isolar o tempo aqui, ó, vai dar quantidade de carga dividido pela corrente. Troquei aqui. Qualquer dúvida, avisa aí, hein? Vai dar certo.
Então, ΔT, ó, vai ser igual a quantidade de carga, 4.400 miliampere hora. Aí você diz, você não vai transformar, não, por enquanto não. Vou ver aqui como é que fica as unidades. E aqui, ó, 2 amperes. Então, eu posso cortar esse ampere aqui, ó, com esse ampere, e a resposta aqui desse cálculo, né, vai dar 2.200 mili-hora. E aí eu posso transformar isso daqui, ó, para 2.200 mili, 10 a menos 3 horas. Ou posso dizer que esse tempinho aí, ó, se a vírgula andar 3 casas aqui para a esquerda, vai ser de 2,2 horas. Tranquilo por enquanto? Ué, se você fazer é tão fácil, eu rodei tanto nessa questão ontem. Mas acontece. E aí, pessoal, lembrem que ele quer a resposta em minutos. Lembra que aqui, ó, é como se você estivesse na sua prova. Quando você vai passando, você vai logo, ó, circulando as coisas que é para não esquecer. Certo? Aí, ó, o tempo, 1 hora equivale a 60 minutos. Corto hora com hora aqui, ó. Aí a resposta vai me levar a 132 minutos. Letra C. Legal? Legal. Alana, Dona Maria Luísa. Vamos ver quem é que está mais aqui. Jacivan também, né? Na área. Show de bola. Vai dar certo. Tranquilo. Agora, pelas minhas contas, é a 4, né? Mas não fica injuriado, não. O bom é que você já sabe como é que faz e vai correr atrás, né? Não pode ficar injuriado agora, não, porque ainda tem a prova domingo, né? Senão aí o cara vai se desmotivando. Então, pelas minhas contas aqui, a próxima é a 4. É sim, olha a aí, 4. né? Mas a 4 é de conceito. Mas acho mais rápida. Show de bola. Bom, a 4 diz o seguinte, né? No território brasileiro, existem períodos do ano que apresentam queda na umidade do ar, fazendo com que o ar fique bastante seco. Nessa época, é comum observar que as pessoas, ao saírem do carro e tocarem a maçaneta da porta, levam pequenos choques. Além disso, as pessoas também ficam muito tempo em contato com aparelhos eletrodomésticos ou que dormem com roupas feitas de determinados materiais, como a seda, ao tocarem objetos metálicos. Também sentem a descarga elétrica, ou seja, levam ao choque elétrico. O corpo humano sofre com esse fenômeno de descarga, comportando-se como um condutor, pois, letra A, oferece resistência nula ao movimento da quantidade líquida de carga através do corpo. Letra B, permite que uma quantidade líquida de carga se desloque com facilidade através do corpo. A letra D, reduz o deslocamento da carga líquida em função do aumento da diferença de potencial. Que é isso? Já está injuriada desde domingo. E letra E, alterna a capacidade de deslocamento da quantidade líquida de carga no corpo, facilitando ou dificultando o fenômeno. Então, vamos lá.
O corpo humano, né? Primeiro, vocês já devem ter visto aí que os pássaros, eles pousam aí nos fios, né? Não sei muito bem desenhar um pássaro, mas imagine que seja isso. Eles pousam no fio e não levam choque, né? Aí, imagina que esse daí seja o pássaro aí, ó. Certo? Pessoal, é mais fácil ele levar o choque aí na situação 1 ou na situação 2? E por quê? Eu acho que é mais fácil ele levar um choque na situação 1, porque como ele está pegando nas duas pernas do fio, né? Para um lado Exatamente. o elétron vai, para o outro ele vem, aí dá tipo um Isso. curto-circuito no corpo. Isso. Primeiro, a resistência aqui do pássaro, né? Resistência elétrica, ela é muito baixa. Tá certo? E, nesse caso, vamos dar valores aqui só para a gente ter uma ideia. Aqui, ó, você tem um fio, por exemplo, com 220 volts e o outro com 0 volts. Só para a gente ter uma ideia. Então, a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui, ó, que ele está com as perninhas, ponto A, ponto B, a diferença de potencial vai ser de quanto? 220 menos 0. Isso daqui vai dar 220 volts. Certo? No sistema alguém me desconfigurou. Como assim? Não entendi, Maria. É a letra de uma música, Edson, que eu me lembrei. Ah, sim. Bom, pessoal, na questão, no item 2, né, aqui na situação 2, a diferença de potencial, se estamos aqui, ó, o pássaro, né, como as perninhas dele é muito pequena, é o mesmo fio. Então, ó, 220 menos 220. Então, aqui vai dar uma diferença de potencial de 0 volts. Mesmo que ele esteja sobre o fio de 220, ó, como as perninhas dele é muito pequena, né, como a distância entre elas é muito pequena, não é suficiente para dar uma diferença de potencial elevada, né? Já nessa situação 1, caso o pássaro tivesse as pernas maiores, ela já levaria a uma diferença de potencial elevada. Então, se a gente utilizar a lei de Ohm, né, que diz quem estuda ri, né, ó, U igual a R vezes I, então, se a gente colocar valores aqui, ó, né, só para a gente ter uma ideia, se o U aqui, ó, for 0, se a resistência, vamos dizer que foi de 1 ohm, quanto é que vai ser a corrente? 0. Ok? Agora, se eu tiver aqui, ó, se eu substituir aqui na situação 2, ó, universitário ri, né, ó, também. Na situação 2, ó, diferença de potencial, 220. A resistência do pássaro continua a mesma. 1 ohm. Quanto é que vai ser a corrente agora? Corrente 220 amperes. Morreu, né? Já era. Então, se a gente olhar aqui, ó, para as alternativas, né? A gente vai dizer que a letra A oferece resistência nula. Quem oferece resistência nula ou muito baixa são o que a gente chama de supercondutores aqui, ó. Resistência muito baixa em redução da temperatura. Permite que uma carga líquida, uma quantidade líquida de carga se desloque com facilidade através do seu corpo, né? Ó, aqui está, ó, passando pelo corpo dele, né? Permite que uma quantidade líquida de carga se desloque com dificuldade. Não. Dificuldade não, porque o corpo, né? O corpo humano, ele é bastante condutor. Então, a resistência dele é muito baixa. Reduz o deslocamento de cargas em função do aumento? Não reduz. E alterna a capacidade de deslocamento de carga líquida, facilitando ou dificultando o fenômeno. Não, então vamos pegar aqui o carro, sei muito bem desenhar um carro, né? Tempo seco aqui, ó. Aí vem tudo, desce do carro aqui, ó. Cadê?
Vetor aqui, ó. Toca. E aí o que é que vai acontecer? Você, como sua resistência é baixa, como a nossa resistência é baixa, você está permitindo aqui, ó, o carro que está eletrizado, né, fazer com que as cargas passem aqui, ó, pelo seu corpo e venha para o chão. Vamos dar a ideia aqui, ó, vamos imaginar que o carro esteja com, sei lá, 1 volt. E a superfície da Terra aqui, ó, tem um padrão de 0 volts. Então, a diferença de potencial é 1 volt. Então, aí você já tem a carga se deslocando pelo seu corpo com muita facilidade. Letra B. Deu para entender, pessoal? Eu entendi. Pronto, show de bola. Maria Luísa, Jacivan. Lembrando, né, que as descargas elétricas, né, elas acontecem entre o ar e as nuvens e elas se assemelham ao que acontece em um capacitor. O capacitor, antidispositivo que é utilizado para armazenar cargas, e aí, geralmente, ele é carregado com cargas, né, de sinais opostos. E aí, quando esse ar aqui, né, entre a placa de cima e a placa de baixo, a gente diz que quando rompe a rigidez dielétrica, né, ó, dielétrica, entenda dielétrica como isolante, né? Aí o ar deixa de ser isolante, passa a ser um condutor e ocorre as descargas elétricas. Tranquilo? Beleza? Lembrando também que o campo elétrico, próximo assunto que a gente vai ver, ele sai do terminal positivo em direção ao terminal negativo. Sai do positivo para o negativo. Beleza? Felizmente, a gente não dá para falar agora de campo elétrico, né? Porque senão a gente vai perder um tempinho. Perder não. Vai deixar de ganhar um tempinho para as outras questões. Amém? A questão do campo elétrico eu não tinha visto ainda não, mas quando for o raio, ele vai se formar de baixo para cima, né? Vai depender da situação, né? Ele pode ser de baixo para cima, de cima para baixo, ou ele pode sair de cima e de baixo e se encontrarem. Vai depender de como está a diferença de potencial. Tranquilo, Jailson? Amém. Pelas minhas contas aqui, a próxima é a 5, né? Sim. Vamos lá, vamos embora. Vamos lá. Questão do Enem aí diz o seguinte: um circuito em série é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave interruptora. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai circulando aí, lembra da tua prova, né? Ao se ligar a chave, a lâmpada acende quase instantaneamente, né? Isso daqui se dá pelo fato do campo elétrico no interior do fio, né, viajar como uma onda, e essa onda viaja aqui, né, com uma velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. A velocidade da luz no vácuo, certo? Como uma onda no mar. Exatamente, nada do que foi será. Popularmente, associa o fenômeno da irradiação da energia a um desgaste da corrente ao atravessar o filamento da lâmpada e a rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Essa explicação está em desacordo com o modelo clássico de corrente.
Beleza. De acordo com o modelo mencionado, o fato de a lâmpada acender quase que instantaneamente está relacionado à rapidez com que, letra A, o fluido se desloca no circuito. Letra B, as cargas negativas móveis atravessam o circuito. Letra C, a bateria libera cargas móveis para o filamento da lâmpada. Letra D, o campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito. Letra E, as cargas positivas e negativas se chocam no filamento. Só entender aqui esse modelo, né? Imagina que aqui você tem um fio, e esse fio, né, ele é constituído de átomos, e aqui vamos dizer que são alguns átomos ao longo desse fio, né? Eles estão vibrando aqui, ó. Beleza? E aí, quando você estabelece uma diferença de potencial entre as extremidades desse fio, ó, por exemplo, entre o ponto A e o ponto B, né? Por exemplo, 10 volts, 0 volts. Então, tem aí uma DDP de 10 volts. Então, o que é que vai acontecer? As partículas, né, os elétrons livres, eles vão começar a se movimentar, ó, tendendo a procurar o local de maior potencial. Já que aqui está maior e aqui está menor, os elétrons, né, ó, eles tendem a se deslocar para o terminal de maior potencial. E aí, pessoal, eles começam a se chocar aqui com esses átomos, e nesse choque a gente tem perca de energia. E essa perca de energia se dá pelo, né, o que a gente chama de efeito Joule, né? Que é nada mais, nada menos do que o aquecimento do condutor. Tá certo? Então, a ideia, né, desse modelo é justamente esse aqui. Tá certo? Então, se a gente olhar para as alternativas, né, a letra A, que é um fluido elétrico, né, a ideia de fluido elétrico, ela foi uma das primeiras ideias sobre corrente elétrica, já está em desuso. As cargas elétricas móveis atravessam o fio, elas até atravessam o fio. Mas como aqui, ó, está falando em rapidez, essa rapidez aí das cargas elétricas é chamada de velocidade de deriva. E ela é muito baixa. É quase como que a velocidade de uma tartaruga. Então, não explica o fato de a luz acender quase que instantaneamente. Porque se depender da velocidade dos elétrons no interior do fio, só vai acender daqui a 2 dias, por exemplo. Tranquilo? Dependendo do tamanho do fio. Então, não está associada a isso. Letra C. A bateria libera cargas móveis para o filamento. A bateria não libera, ela empurra, digamos assim. Mas a rapidez da ligação não está relacionada a isso. Letra E. As cargas positivas e negativas se chocam no filamento da lâmpada. Não é explicação, a explicação se dá para o fato do campo elétrico se estabelecer em todo o fio e esse campo elétrico viajar a uma velocidade muito alta. Então, letra D aí, sem aperreios. E aí, deu para entender, Maria Luísa? Joailson? Amém? Bom, deixa eu ir agora, pelas minhas contas, é a 6, é isso? Como é que tá a imagem e som aí, tá dando certo? Tá tudo certo. A 11, né? Ou tem alguma antes de Maria Luísa? Não, eu acho que tinha... Não, eu pedi a 6 e a 8. Foi a 6 e a 8. 6 e a 8.
Vamos lá, então. Caminhar que vai dar certo. Estão dando print aí, né? Sim. Beleza. Então, vamos lá. A 6 diz o seguinte, né? A distribuição de energia elétrica para residências no Brasil é feita basicamente por redes que utilizam as tensões de 127 volts e 220 volts, de modo que os aparelhos eletrodomésticos são projetados para funcionarem sobre essas tensões. A tabela mostra a tensão e a intensidade da corrente, que bom, Jasper, que percorre alguns aparelhos elétricos existivos quando suas condições normais de funcionamento, sendo RC, RL e RF, respectivamente, as resistências elétricas do chuveiro, da lâmpada e do ferro de passar, quando suas condições normais de funcionamento. É correto afirmar que, pessoal, todo objeto, todo eletrodoméstico, quer dizer, ele vem com os seus valores nominais. Por exemplo, você pode ter uma lâmpada aí, né? Que ela vem assim, ó, 10 watts e 220 volts. Né? Ou pode ter, por exemplo, um chuveiro elétrico, 4.400 watts, 2.200 volts. O que é que essa informação está me dizendo? Está me dizendo o seguinte, que essa lâmpada, ela foi projetada para ter uma potência de 10 watts quando ficar submetido ao máximo de 220 volts. Se for mais que 220 volts, aí a potência vai aumentar e vai partir, né? Vai partir o circuito elétrico, o filamento da lâmpada, e ela queima. Aí, o chuveiro, a ideia é a mesma. Se eu ligar ele em 220 volts, ele vai funcionar com sua potência máxima de 4.400 watts. Tá certo? Se eu ligar abaixo disso, a potência vai reduzir. Se eu ligar acima disso, vai aumentar. Tranquilo? Aos aparelhos, né? Por exemplo, antigamente comprava um aparelho em São Paulo, né? Que é 110 volts, e vinha para o Raios Novos, por exemplo, que é 220 volts. Aí o que é que tinha que fazer? Ó? Usar um transformador. Tranquilo? Porque se ele fizesse essa ligação aqui, já era a chapinha que você trouxe lá de São Paulo. Bom, vamos para a questão aqui, ó. Ele deu para cada um a tensão e a corrente. Então é só usar, ó, U é igual a RI, universitário RI, né? E encontrar a resistência para cada um. E depois comparar os dois. Então vamos lá. A resistência aqui, ó, se eu isolar, vai ser U dividido por I. Então a resistência para o chuveiro. U sobre I do chuveiro, né? Ó. Então, o chuveiro, 220 volts, para uma corrente de 20 amperes. Então, aqui tu vai perceber que vai me levar uma resistência de 11 ohms. A resistência da lâmpada, mesma coisa. Substituindo na fórmula, vai ficar 127 dividido por 1,5 volts. Se tu fizer essa conta aí, né? Vai te levar a 84,7 ohms. E a resistência do ferro, aqui está, ó. Resistência do ferro, esse valor aqui eu não estou vendo direito, 127, né? Ó. E a corrente, 8 amperes. Então, quando a gente fizer essa conta, 15,9 ohms. Então, é isso. Se a gente olhar, né, a ordem aí cronológica, a maior que tem é a das lâmpadas. Depois vem a do ferro, né? E depois vem a do chuveiro. Isso daí vai me levar à alternativa de letra E, né? Exatamente. Deu para entender, Maria Luísa?
Gostou dessa, né? Uma questão dessa, porque a gente não viu o conteúdo todo em si, ajuda até a entender o conteúdo. Exato, É bem exatamente. boa uma dessa no Enem, bem que eu queria. Vai que, né? E eu acho que uma dessa também o TRI bota como fácil, aí dá mais pontos. Exatamente. Mas vai dar certo. Show de bola? Posso ir para 8 agora? É a 8, né, dona Maria Luísa? Vamos lá, doutor Joailson também está na área, Jacivan, pessoal aí que não pôde entrar por causa do estágio, está trabalhando, né? Vai dar certo. Essa daqui diz o seguinte, né? Não é do Enem, mas vai que cai, né? O gráfico a seguir representa a curva de um resistor desconhecido. Para esse resistor desconhecido, qual é o gráfico da resistência aparente versus a corrente? Pessoal, observa que aqui, ó, tem volts e aqui tem corrente aqui, ó. E as alternativas, ó, é resistência em função da corrente. Tá certo? Então eu tenho que saber quanto é que vale cada ponto desse aqui, ó, em termos de corrente, para mim saber qual vai ser a cara do gráfico. Certo? Então vamos lá, vamos pegar aí o primeiro ponto aqui, ó, esse ponto aqui, ó, de cima, a gente vem descendo. Então, mais uma vez, ó, U é igual a RI, a gente quer saber a resistência, aqui está. Vamos lá, primeiro caso aqui, chamado de A aqui, ó, resistência A, vai ser a diferença de potencial em volts, dividido pela corrente aqui em amperes. Pessoal, a gente sabe que no Enem, tempo vale ouro, né? Então, aqui, ó, eu vou deixar em miliampere, porque aqui, ó, está em quilo. Você vai entender por que agora. Vai ficar 8 dividido por 5, né? 8 dividido por 5, eu não lembro quanto é que dá. 0,4, é, Jason? Vamos lá, aqui, ó, não dá mais, não? Dá 1. Aqui, ó, 5, 3... né? 1,5, né? 1,5 vezes 10, ó. Aí aqui não é mili. Aí quando ele vai para cima, esse daqui, ó, que é 10 a menos 3, quando ele vai para cima, ele sobe 10 a terceira, ó. E esse 10 a terceira é a mesma coisa de quilo. Quilo-ohm. Deu para entender? 1,6, né? Tranquilo? Então, quando a corrente estiver aqui em 5, a resistência foi para 1,6 kg. Aí você vai fazer o mesmo procedimento para os outros. Resistência do ponto B, aqui está, ó, ponto B. Vai ser a DDP em volts, 6 volts para 2 miliampere. Então, aqui, ó, tu já vai colocar, ó, 3, né? Aí, aqui, ó, vezes 10 a terceira ampere, ohm, né? Já que eu estou falando de resistência. Ou seja, a resistência em B vai para 3 kΩ. Beleza? Vocês estão entendendo porque aparece esse 10 a terceira aqui, né? Ou não? Sim, por causa do milho. Isso, exatamente. Então, aí, no caso, já dava para eliminar a A e a C? A e a C, sim. Exatamente. Acho que eu estou entendendo. Beleza? Que aqui seria um comportamento linear, né? E aqui seria um que, aumentando a corrente, aumenta a resistência. Nesse caso aqui, perdão, diminuindo a corrente, né? Aí tá diminuindo, aumentando a resistência aqui, né? Nesse caso, ó, diminui a corrente, não. Resumindo, voltando. Diminui a corrente, aqui, ó, e a resistência aumenta, né? Então, aqui, ó, é o contrário. Aumenta um, aumenta o outro. Beleza? E aqui, ó, ponto C.
resistência do ponto C vai ser 4 volts para 1 miliampere. Então, aqui já vai dar aqui, ó, 4 quilôohms. Já vou colocar direto, certo? Então, para 1 miliampere, eu vou lá para 4. Para 1, eu vou lá para 4. Para 1, eu vou lá para 4. Para 1, então aqui, ó, já sai esse, já sai esse, já saiu esse também, ó. Certo? Para 2, eu vou para uma resistência de 3. E para... Espera aí, eu tô fazendo besteira. Deixa eu corrigir aqui. Acompanha aí, acompanha aí. Para 1, tá certo, né? Vai para 4 aqui, ó, que é esse ponto C. Para 2, vai para 3 aqui, ó. Aqui seria o ponto B. E para 5, vai lá em 1,5. 1,5. Então, aí, letra B, sem sombra de dúvidas. Beleza, pessoal? Beleza. Show de bola? Dona Maria Luísa. No caso, dessa questão era assim, basicamente, entre aspas, né? Ir pegando os valores e dividindo para ver e conseguir imaginar como é que ia ficar, né? O gráfico. Mudança de grandeza aqui, ó. Saiu de volts e foi para resistência. Exatamente isso. Tranquilo? Ok. Então vamos lá. Vamos para agora, eu acho que é a 10, né? Isso, Wilson? Sim, a 10. A 10, né? Depois a gente vai para 11. Então, essa daí foi no Enem do ano passado, eu acho, né? 2020. Diz o seguinte: o estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que altera em tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam com tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms, no caso, né, para construir um divisor de tensão. Obtendo esse divisor associando os resistores, como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Ele tem um aparelho que opera em 9 volts com a resistência de 10 quiloohms. 9 volts. Entre quais pontos do divisor de tensão esses equipamentos devem ser ligados para funcionar corretamente e a partir e qual valor, né, será o valor da intensidade da corrente nele estabelecido. Beleza. Então aqui, ó, eu tenho que ter uma resistência de 10 quiloohms e ele tem que estar submetido a 9 volts. Tranquilo? Beleza? Então, eu posso utilizar aqui a primeira lei de Ohm para saber a corrente que ele vai precisar. Ó. U é igual a RI, então 9 volts, 10 quiloohm aqui, ó, vou botar aqui em quiloohm, tá?
para fazer a mesma ideia lá que a gente fez no anterior do milivolts. Então, aqui, ó, quilo ohm vezes a corrente. Então, I será igual a 9 dividido por 10 quilo ohm. 9 dividido por 10 dá 0,9. E esse quilo aqui, ó, só relembrando, é 10 a terceira. Quando ele sobe 10 a menos 3. E 10 a menos 3 é miliamperes, já que eu estou falando de corrente. Tranquilo? Beleza? Então, aqui, né, a gente tem a alternativa A já foi, a alternativa B já foi, a alternativa C já foi. Subiria menos 2 se eu andasse com a vírgula aqui, nesse caso, para direita aqui embaixo, né? Aí subiria aqui, tá essa menos 2. Tranquilo? Porque esse 10 aqui é 10 a terceira, Jasper, não é do 10 do valor, é do 10 do prefixo quilo. Ok? Beleza. Então, vamos lá. A corrente, ela tem a seguinte coisa para se fazer. Ela pode ter um caminho aqui, ó, que seja único. E ela pode ter um caminho que faça com que a corrente seja dividida. Certo? Como assim, caminho único? Se eu estabelecer uma corrente aqui, ó, do maior para o menor, vai sair daqui, ó, vem por aqui e passa aqui por esse resistor de cima. A mesma corrente que sai dele vem por esse resistor R2 aqui, ó, vem aqui e completa o circuito. Então, quando a corrente tem um único caminho, os resistores estão associados em série. Então, a corrente, ela é constante. E a diferença de potencial total, ela é dividida entre os resistores. Por exemplo, se aqui tem 12 volts, se esse daqui consumiu 10 volts, esse daqui vai consumir 2 volts. Beleza? E aí eu gosto de separar aqui, ó, por pontos. Vou chamar isso daqui de ponto A, ponto B. Como esse ponto aqui do resistor está conectado por um fio, eu também coloco a mesma letra. Como esse outro ponto aqui do resistor também está conectado por um fio, coloco a mesma letra. E aqui no meio, entre os dois, eu vou colocar a letra C. Então, entre A e C, tem 10 volts. E entre B e C, tem 2 volts. Então, entre A e C vai ter 12 volts. Beleza? E numa associação em série, a resistência equivalente, R1 mais R2. Tranquilo, pessoal? Deixa eu apagar aqui e colocar esse circuitinho mais para cá. Aqui está o meu mesmo circuito, ó. R1. Oi. A diferença de potencial do ponto C seria quanto? Ou não dá para calcular? Não. Quando a gente fala em
um único ponto, a gente não fala em diferença de potencial. A gente fala em potencial. Agora, se tiver entre dois pontos, aí a gente chama de diferença de potencial. Então, diferença de potencial. Entendestes? Entendi. Aí o potencial seria o quê? Aí nesse potencial aqui, a gente precisaria saber a corrente, sabendo a corrente, saber quanto é a diferença daqui, ó, daqui do ponto A para o ponto C. Então a gente faria potencial de A menos o potencial de C tem que ser igual a 10 volts. Aí a gente calcularia o potencial aqui, né, em A e faria a diferença. E aí tem algumas ideias para a gente fazer esse cálculo. Tranquilo? Aí vai entrar no que a gente chama de leis de Kirchhoff. Mas aí não é muita coisa, vamos com calma, vamos com calma. Entendi assim, entendi que não é interessante fazer não. Então, ó, pessoal, aqui vem uma corrente aqui do terminal de maior potencial, ó, 12 volts. Aí quando chega nesse ponto aqui, ó, ele é dividido a corrente, ó. Ela pode ir pelo circuito de cima ou ele pode ir pelo circuito de baixo. Aí os dois se encontram aqui de novo, ó, e sai do meu circuito aqui, ó, e retorna até a fonte aqui. Beleza? Esse circuito aqui a gente chama de um circuito em paralelo. E nesse circuito em paralelo, a corrente agora ela não é mais constante. A corrente ela vai ser dividida entre os resistores. De maneira que a corrente total, né, ela é dividida entre os dois resistores. Se a resistência for igual, vai ser dividida igualmente. Se forem diferentes, vai ser dividida de acordo com a resistência. Tranquilo até aí? E aí, mais uma vez, ó, se eu colocar aqui um ponto A aqui, ó, um ponto B aqui, ó, a gente vai ter, então, ó, que aqui nesse ponto aqui de cima também será A, né, já que tem um fio aqui, ó, e aqui nesse outro ponto aqui de B, ó, também vai ter, né, aqui em cima vai ser B também, porque eles estão ligados por um fio. O que é que eu quero que você entenda aí? Que no circuito em paralelo, a diferença de potencial no resistor de cima, ele está conectado entre os pontos A e B. Então vai ser quanto? 12 volts. Resistor de baixo, aqui R2, ó, também está conectado entre os pontos A e B. Então, se eles estão conectados ao mesmo ponto, a gente tem uma associação de resistores em paralelo, onde a diferença de potencial será sempre a mesma. Tranquilo? Tranquilo. Ok? Deu para entender aí a ideia? É claro que, assim, 5 minutos não dá para a gente entrar aí na discussão, que era bem interessante, mas a intenção é ter uma ideia aqui, e a resistência equivalente vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Eu acho que é assim, ó, Maria Luísa, Kirchhoff. Negócio assim, parece... É porque eu não lembro, eu acho que tem 2 zeros e 2 F. Kirchhoff. Ok? Deu para entender aí, pessoal? Ok? Beleza. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Voltando aqui para a questão. Então, ó, a corrente, né,
ela vai ter ela sai aqui, ó, do terminal de maior potencial, e nesse circuito que aqui está, ó, ela só tem um caminho para percorrer, ó. Só tem um caminho para percorrer, ó. E aí retorna aqui, ó, ao meu circuito. Tranquilo? Então, esses 12 volts aqui, ó, ele vai ser dividido de maneira igual para cada resistor. Então, se a gente souber quanto é que vai ser essa divisão que cada resistor vai precisar, ó, 12 volts dividido por 4 resistores. Cada resistor vai ficar com quanto? 3 volts. Então, aqui, ó, se eu ligar um eletrodoméstico entre os pontos A e B, ele vai funcionar com quanto? 3 volts. Entre B e C, 3 volts. Entre C e D, 3 volts. Entre D e E, 3 volts. Né? E aí eu vou olhar para as alternativas. Alternativa C já foi, A já foi, B já foi. Então, entre os pontos B e E, vai ter quantos volts? Vamos lá, ó. Entre C e E, aqui está, ó. Entre B e E, né? Daqui para cá, ó, vai ter quantos volts? 9. 9 volts. É o que ele precisa? Yes. Sim. Edson. Só um pouquinho. Entre A e E. Entre A e E vai ser quantos volts? 12. 12. Então, já é. Beleza? Quase uma fórmula química. Diga lá, Joailson. Quer dizer que o aparelho ele ia ser ligado uma ponta no B e outra no E? Uma ponta no B, outra no E. Ou poderia ser uma ponta em A e uma ponta em D. Também daria certo, mas não tem essa opção. Certo. Tranquilo? Tranquilo. Pessoal, eu vou ter que parar por enquanto na questão 10 e amanhã teria condições da gente retornar às 7 horas da manhã? 7 horas da manhã? Sim. Não ficaria muito cansativo. Sim. Pronto, então a gente retira as outras dúvidas amanhã às 7 horas. Eu só anotar aqui as que não foi feita. Pronto, pode anotar, no mesmo link, tá? Tá. Beleza? Ok. Até amanhã. Então, agradecer aí a participação de todos, espero que tenha dado certo aí aprender alguma coisa. Valeu, galera. Até amanhã. Só 4 questões. Pronto, amanhã a gente finaliza tudo.